E aí, meus amigos, tudo bem? Bom, eu sou Isaías Fagundes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Você já parou para pensar no poder das palavras? A importância que a palavra tem, o peso que a palavra tem e a responsabilidade que ela tem? Pois bem, hoje durante o dia eu passei no trabalho, fui para o trabalho, acordei pensando nesse assunto e decidi então gravar um vídeo e compartilhar com aquelas pessoas que tiverem oportunidade de assisti-lo ou ouvi-lo, né? E o assunto ele é por demais, ele é extenso, ele é profundo, ele é amplo. Então o que eu vou fazer aqui é apenas uma reflexão, como costumeiramente eu faço, só uma passadinha aqui. E se você quiser um pouquinho mais profundo, aí você pode comentar aí, a gente pode trazer então um estudo bem balizado sobre o assunto. Mas eu creio que refletir desta maneira também é muito interessante. E também o último vídeo que eu falei sobre a morte, eu deixei alguns pontos sem fio ali, ou fio sem ponta, ou melhor dizendo, e eu então decidi gravar um vídeo falando sobre a morte, os três tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Eu só não vou lhe dar um prazo, porque muitos prazos que eu dei eu não cumpri. Infelizmente eu acabei me esquecendo e não gravei. E quando gravei um tempão depois. Então eu vou lhe dizer que em breve vai ser lançado no canal esse vídeo sobre os três tipos de morte que nós encontramos na Bíblia: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Mas isso aí vai ser num outro vídeo, mas já quero deixar você a parte, ciente sobre isso. E também eu queria te convidar na sexta-feira, dia 8 de abril, a partir das 22 horas, eu vou estar dando uma participação numa live do Ministério Restauração. Eu faço parte do Ministério Restauração e eu sou líder de jovens. E o meu líder me convidou a participar com ele dessa live. Vai estar eu, ele e mais alguns jovens. E nós vamos falar sobre derrubando muros e edificando muralhas. É um trocadilho que, se você assistir lá a live, você vai entender. É uma live do Ministério Restauração. Vou tentar deixar uma descrição do canal do Ministério Restauração. Vou tentar deixar na descrição do vídeo para que você consulte amanhã a partir das 22 horas, se você quiser acompanhar também esta live, uma live maravilhosa da Palavra de Deus. E eu quero falar então sobre a palavra, as palavras ou a palavra, o poder da palavra. Se nós falarmos sobre o poder da palavra, a gente pode entender o poder da palavra Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, como também o poder das nossas palavras. A Bíblia mostra que as palavras elas têm poder. Há muitos textos bíblicos que vão mostrar que as palavras elas têm o poder de vida e o poder de morte. Olha que interessante. E é muito relevante os tempos de hoje nós falarmos sobre a importância da palavra, sobre o peso da palavra, sobre a responsabilidade da palavra. É muito necessário, porque nós vivemos num tempo a qual muito se fala sobre liberdade de expressão. Isso é muito bom, ter liberdade de expressão, você poder expressar a tua fé, você poder expressar os teus pensamentos, você poder expressar-se. A própria internet, o próprio canal esse que nós estamos aqui, você que está assistindo, você que assiste também, produz conteúdo, é fruto da liberdade de expressão. Nós temos liberdade de nos expressar, mas nem sempre a liberdade de expressão ela é acolhida, vestida, utilizada corretamente, porque a liberdade de expressão ela pode ser demonstrada de muitas maneiras.
ela pode ser demonstrada fisicamente, ela pode ser demonstrada, sei lá, poderia citar outras coisas, mas vou citar apenas fisicamente, na demonstração ali do jeito que tu quer andar, como também nas palavras. Você pode falar o que você crê. Tipo, eu sou cristão, eu posso falar sobre Deus, posso falar sobre a fé, posso falar sobre a Bíblia, porque a liberdade de expressão, ela me garante isso, ela me garante esta liberdade de me expressar, de falar sobre a minha fé, sobre a minha crença, sobre as minhas convicções. Mas a liberdade de expressão, ela sempre vai acabar quando ela tem um ponto. Eu creio que ela não é, tipo, eu falo o que eu bem entendo, como quero, e simplesmente eu tenho o direito de falar tudo o que eu quero. Não. Eu creio que existe um fim, um limite para a liberdade de expressão. E geralmente a liberdade de expressão ela perde o seu direito quando ela tira o direito do outro. O direito de viver, o direito até de se expressar. Porque quando você, na sua liberdade de expressão, você tira o direito do contraditório, você então está sendo um ditador e não alguém que crê na liberdade de expressão de todos. Todo mundo pode falar o que quiser. Eu creio em Deus, alguém que não crê pode falar da sua inexistência de crença, sobre não crer. Eu creio em princípios que a Bíblia me diz, e outro pode ter um direito de não acreditar também, e meu dever é respeitar esse pensamento, ainda que eu creia que conheço o princípio verdadeiro. Então, a liberdade de expressão, muitas das vezes, ela é demonstrada em palavras, ela é demonstrada em atitudes que nem sempre são viáveis, são corretas e são, na verdade, direitos dela. Porque a liberdade de expressão é de se expressar para aquilo que jamais vai afetar o outro. Jamais. Muito pelo contrário. Pode até não gerar o bem, mas o mal não deve. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes de falar sobre o poder aqui, ler os textos bíblicos, a gente vai ver que a gente está num tempo que as pessoas falam o que quer e como bem entende. As pessoas se ofendem, as pessoas desejam a morte uma das outras, e tudo isso é expressado em palavras. As pessoas demonstram convicções que não deveriam. Quer ver um exemplo? Recentemente, você com certeza está assistindo, conhece o Monark do podcast do Flow. Um dos maiores podcasts do Brasil, não sei se do mundo, não estou por fora disso, mas uma certa feita estavam falando, estava lá o Monark, estava lá o Igor, estava lá uma deputada, não me recordo o nome, e um deputado também, né? O Kim Kataguiri. E eles estavam falando, num certo ponto do diálogo, sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade e tal, o direito de todos. E o Monark, então, ele disse que as pessoas deveriam ter o direito de optar, ou crer, ou acreditar, algo assim do tipo. Não quero errar o que ele falou, mas o que ele disse foi interpretado como alguém deveria ter o direito de ser nazista, de acreditar no nazismo. E isso deu uma repercussão muito grande, tanto que ele teve que sair do podcast do Flow, porque muitos patrocinadores saíram, se retiraram, porque entenderam que aquela palavra, aquela expressão, ela era ofensiva. Eu não creio que o Monark é nazista, mas a expressão, a fala, as palavras que ele produziu com a sua língua, com os seus lábios, ofendeu muita gente. Não produziu um efeito bom, produziu um efeito mal. Vou até arriscar dizer que ele cometeu um pecado da língua. Por que o pecado da língua? Porque no Antigo Testamento, em algumas traduções, em algumas palavras, pecado é errar o alvo. Então ele tinha um alvo e ele gerou outro, ele errou o alvo. Ele queria talvez fazer que as pessoas pensassem que as pessoas têm que ter o direito de ser e pensar quem elas querem pensar e ser quem elas querem ser. Falar o que elas querem falar.
Mas ele errou por quê? Porque o nazismo ele não é um direito que ninguém deveria ter. Porque o nazismo, sempre quando ele entra, ele tira o direito de outro. O direito de alguém com deficiência viver. O direito, aí a gente vai ver o ponto de vista do judaísmo, né? Tem um escrito aqui até que tem um canal que é Verdade Judaica, ele poderia escrever muito melhor que eu essa questão aí do nazismo. Mas o nazismo ele vai sempre tirar o direito do outro. Então ele não é uma liberdade que eu posso ter. Então muita gente, né, saiu, os patrocinadores foram embora e deixaram o canal. Isso prejudicou, ele teve que sair. Mas não é meu objetivo falar mal, não creio que ele é um nazista, eu creio que ele se expressou errado e que ele achou que o fato de eu ter a liberdade de expressão, eu posso falar como eu quiser, da maneira que eu quiser, e o que eu quiser, entenda quem entender, entenda o que quiser e vai ter que engolir. Só que nem sempre é assim. E isso ele viu o fruto o fruto que ele colheu, né? Ele ficou queimado na rede. Não sei que fim deu agora, não tenho visto nenhum canal, nada dele mais. Não acompanho também ele, mas ele se queimou naquele período, ficou manchado, né? Outra situação que a gente vai ver da mesma maneira que aconteceu recentemente também, outra notícia que deu repercussão, né? Que pegou fogo no parquinho, foi o Will Smith, né? Na premiação lá, naquela premiação que você sabe qual é, e qual ele estava lá para receber o prêmio, né? E o apresentador lá, que é um comediante, não me recordo o nome, ele fez uma brincadeira. Ele estava brincando na euforia ali da brincadeira. Ele então se utilizou da esposa do Will Smith e fez uma brincadeira com ela. E ela que tem um problema, uma doença lá, que ela perde os cabelos, quebra os cabelos, não sei direito. Mas certo é que ela está lá com o cabelo bem raspadinho, quase careca, por causa desse problema de saúde. E esse homem fez uma brincadeira. Por quê? Porque ele achava que ele poderia usar as palavras para fazer qualquer brincadeira e ninguém levaria mal. Só que ele feriu a integridade daquela mulher, os sentimentos daquela mulher. Alguém vai dizer que é mimimi, 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 e eu não me preocupo. Mas o grande problema é que a outra pessoa, ela se sentiu ofendida. Alguém disse que o Will Smith errou, alguém falou mal da mulher dele, mas se tem toda a treta que alguns dizem aí entre eles, é um problema pessoal deles. Mas eles se ofenderam. Ela se ofendeu, o Will Smith se ofendeu. E aquele homem, ele não tinha o direito de ofender eles em algo que eles enfrentam. A gente não sabe o que eles enfrentam, os tratamentos que ela tem que fazer, as circunstâncias que o próprio Will Smith enfrenta com ela. Não, a gente não sabe. Então aí o Will Smith, tomado por ira, por palavras que lhe ofenderam sua esposa e consequentemente lhe ofenderam, vai lá e dá-lhe um tabefe naquele homem. E deu para ouvir lá na China, lá no Japão. E deu repercussão. Muita gente caiu de pau contra o Will Smith e poucos eu vi cair de pau naquele apresentador. Mas eu creio que ainda que não fosse motivos, ele errou. Porque ele ultrapassou o limite do que ele podia falar e com quem ele podia falar. E ele quis fazer uma brincadeira sem saber que ele podia. Palavras na empolgação. Outra situação que aconteceu também recentemente, todas você vai lembrar, foi o que é youtuber também, mamãe falei, e deputado Arthur Duval. Todo aquele rebuliço que está acontecendo lá na Ucrânia, aquela guerra, aquele sofrimento daquele pessoal, daquele povo, e ele vaza um áudio dele falando da beleza dos ucranianos, ele falando sobre, ele exaltando e ao mesmo tempo denegrindo a imagem daquelas mulheres como um produto.
E dá pra ver que aquela conversa ali é uma conversa meio, tipo, muito sexual, assim, o que ele queria mostrar. E aí a gente vê ali que um deputado, não tendo empatia por pessoas que estão sofrendo, pensando na sexualidade, no sexo, pensando em coisas do tipo, mas não pensando que aquelas pessoas estavam sofrendo e que precisavam de ajuda. Não, enxergando aquelas mulheres como um objeto, como um produto, e ainda falando a outros de uma maneira, dessa maneira. Uma maneira que nem representa um deputado. O deputado deveria ter uma linguagem boa, uma maneira de falar bem. Só que eu vejo, ao contrário do monarca, eu vejo nessa questão aí das ucranianas, eu vejo uma mente cheia de perversidade, uma mente cheia de coisas que saltaram a boca. Porque Jesus disse em Mateus 12:34, a boca fala o que o coração está cheio. E produziu o que produziu. Ele está se incomodando, está arriscando até perder o seu mandato. E mesmo que não perca, ficou manchado. Muita gente não gostou, muita gente se ofendeu, muitas mulheres se ofenderam por causa da maneira que ele olhou aquelas mulheres num momento tão difícil e falou com aquele jeito tão ofensivo e por palavras. Então olha o poder que a palavra tem de ofender o outro, de irar o outro, caso do Will Smith, de me prejudicar também, palavras mal faladas em tempos errados, como o monarca, e palavras que ofendem também, como o Mamãe Falei, o Arthur Duval. Então olha o quanto a palavra ela pode produzir. Ela pode produzir nos outros, ela produz problemas para nós. E a Bíblia vai mostrar que a palavra ela é tão poderosa que eu posso destruir a vida de alguém, mas também eu posso levantar a vida de alguém, construir, restaurar por intermédio da palavra. Então quando eu vejo isso, eu vejo que o quanto nós temos que cuidar o que falamos. Às vezes a gente, num ato de ira com os nossos filhos, se não vigiarmos, falaremos o que não deveríamos. E se nós não cuidarmos do que falamos nesse momento de ira, talvez não é o momento de falar, é o momento de se calar. Porque palavras ditas fora do tempo, elas mais prejudicam do que ajudam. E eu vou ler alguns textos aqui para esclarecer bem isso. Eu quero ler Tiago, capítulo de número 3, e aos poucos a gente vai refletindo um pouco. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais dura condenação, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha o que Tiago está dizendo. Se alguém não tropeça em palavra, este é varão perfeito que também é poderoso para refrear todo o corpo. Então aqui ele está dizendo que se alguém não tropeça em palavra, este é varão perfeito que também é poderoso para refrear todo o corpo. Se controlar as palavras, se controlar a boca, controla o resto. É o que ele está dizendo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e governamos dirigindo todo o seu corpo. Olhem também as naus, que embora sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade de quem a governa. Sobre o leme do barco. O leme controla o barco. E ele diz o quê? Que a língua, ele está dizendo, olhem também as naus que, embora tendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade de quem a governe. Assim também a língua é um membro pequeno,
igual o Leme ele está dizendo. É um membro pequeno. E se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha só, ele está falando da língua e está dizendo, como um leme, como um pequeno fogo, que é uma faísca, pode incendiar um bosque inteiro, né? E aí ele diz assim, a língua também é um fogo, como um mundo de maldade. A língua está posta entre os nossos membros, a qual contamina todo o corpo. Olha só. E inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de seres do mar, doma-se, e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. O homem doma os animais, mas e a língua? Olha o poderio que ela tem, a capacidade que ela tem. E aqui ele está falando da língua produzindo palavras. E aí continuamos no texto. É um mal que não pode ser freado, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, os quais são feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam feitas assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco, nenhuma fonte pode dar água salgada e doce. Quem é sábio e entendido entre vós, mostre pelo seu bom fruto as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas olha só o versículo de número 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona. Então, Tiago está falando sobre o poder da língua de produzir vida e produzir morte. Sabia que palavras mal colocadas elas podem ferir as pessoas? Elas podem colocar as pessoas em estados de depressão, elas podem desanimar pessoas. Quantas pessoas que falam sem pensar? Quantas pessoas que simplesmente vomitam as suas palavras iradas, irosas, e se esquecendo que vão ferir pessoas. A língua, ela é perigosa e ela deve ser domada, controlada. Ela deve ser emitida em momentos necessários. E Tiago está dizendo sobre o risco da língua, como um leme, como uma faísca que incendeia um bosque inteiro. Uma pequena palavra pode gerar muito problema. Quantas confusões nós vemos por palavras ditas no tempo errado, ditas em mau tempo, ditas em momento de ira, ditas em momento de indignação. A língua, a palavra da boca produzida, ela tem poder de produzir vida e de produzir morte. Morte quando ofende, morte quando ela é usada para falar mal de outrem. Morte quando ela é usada para detratar a imagem de alguém. Morte quando ela é usada de uma maneira ofensiva às pessoas. Morte quando ela desanima os outros ao invés de motivar. E vida quando ela incentiva, motiva, quando ela estimula as pessoas, quando ela faz com que as pessoas, quando ela reconstrói o outro, aí ela está sendo utilizada corretamente. Recentemente eu falei com um senhor da igreja com qual eu faço parte e eu perguntei: irmão, por que tu não canta mais? Eu não te vejo cantar mais na igreja, tu tem o dom, tem que louvar. E ele olhou para mim e disse assim: irmão Isaías, uma certa feita, um fulano de tal falou tal coisa e eu me senti ofensivo. Eu achei que ele menosprezou o louvor que eu cantava e o estilo que eu cantava, e ele falou de uma maneira que eu fiquei com muita vergonha.
E eu me senti mal depois de querer cantar. E eu parei de cantar. Olha só, ele é um senhor de 80 anos, um senhor com dom, que canta muito bem, um senhor que tem uma índole abençoada. Foi desanimado por palavras ditas erradas, palavras ditas em fora do tempo, palavras ditas no tempo errado. Olha o quanto as nossas palavras podem produzir o mal. Eu disse, não, meu irmão, você vai voltar a louvar. Eu conversei com ele e ele se sentiu incentivado a voltar a louvar, porque palavras boas ou palavras, elas podem produzir vida também. Mas da mesma boca nós podemos produzir vida e nós podemos produzir morte. Você para pensar no que você fala. Você para pensar no tempo, quando você fala, como você fala. Você para pensar que tudo que você fala produz alguma coisa. Eu gosto do texto do capítulo 1 do Gênesis, no início, quando Deus encontra tudo no caos, sem forma e vazio. E a gente vai ver que Deus começa a falar palavras de vida. Haja luz, produza, faça separação. As palavras de Deus ali, elas vinham para construir. E aí você vai dizer, mas eu não sou Deus, né? E nem como Deus. Não tenho o poder de Deus, não tenho a autoridade de Deus. Mas as palavras que você tem, a capacidade da comunicação, do diálogo, da fala, Deus te deu. E essa dádiva que Deus te deu, da comunicação, da fala, das palavras, de produzir em palavras o entendimento do que você pensa, foi Deus te deu. E Deus deu com o propósito e com o poder de produzir vida também como Ele produziu. Como Ele reconstruiu, restaurou, construiu, tanto faz. Quando não tinha luz, Ele ordenou luz. Quando não tinha forma, Ele ordenou forma. Quando estava tudo junto, Ele ordenou separação. Com isso eu aprendo uma coisa. A palavra utilizada da maneira correta, ela é utilizada como Deus deu o exemplo utilizando no princípio. É para construir, é para levantar, é para converter, é para ajudar, é para incentivar, é para motivar, é para dizer você precisa melhorar, é para dizer você precisa evoluir, é para dizer você precisa tomar uma posição. É para isso. Jamais para destruir. Jamais para dizer você é um derrotado, você não vai conseguir, você não sei o que, você não sei o que. Isso não ajuda. Isso não ajuda. Só que uma coisa, Jesus disse em Mateus 12:34, a boca fala o que o coração está cheio. Então se o teu coração está cheio de derrota, o que vai sair da tua boca é isso. Se o teu coração está cheio de maldade, o que vai sair da tua boca é isso. Se o teu coração está cheio de soberba, o que vai sair daí é isso. Mas há um conselho do apóstolo Paulo, amém? Há um conselho do apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada, que é em Filipenses 4:8. Esse conselho vai funcionar se você não fazia. Eu te aconselho a fazer. Sabe qual é? Filipenses 4:8. Está escrito bem assim. Vamos achar aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Pensai, ocupai a mente com tudo que é, olha só, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. Encher a mente, o coração de coisas assim,
da palavra de Deus, de bons livros. Encher a mente de reflexões acerca da vida com uma visão de construção, com uma visão de salvação, com uma visão de restauração, com uma visão de transformação, com uma visão de mudança, uma visão de ajudar o que está caído a levantar, com uma visão de fortalecer o fraco, uma visão de restaurar o que está quebrado. Se o coração estiver cheio disso, a boca produzirá palavras de vida. A boca produzirá palavras de vida. Eu vou ler alguns textos aqui e depois então eu vou encerrar esse vídeo, mas eu não poderia deixar de falar isso. Pense nas tuas palavras, controle as tuas palavras, mede as tuas palavras, analisa as tuas palavras e analisa até o que você está pensando. Porque muita gente pode ter o cuidado no falar, mas não tem o cuidado no que está pensando. Será que questionar o que eu penso, questionar o que eu estou preenchendo a minha mente não é necessário? É necessário, porque cedo ou tarde a boca vai falar o que o coração está cheio. É como um lugar, é como um quarto muito cheio de lixo, muito, que toca até o teto. Não sei, não existe, né? Mas eu estou criando uma hipérbole, uma história extraordinária que jamais vai acontecer. Mas um quarto que você só vai jogando lixo. Chega um ponto em que não tem mais o que fazer. E aí você joga, empurra com o pé, empurra com a mão, empurra com as costas, empurra com a cabeça, empurra com tudo. E aí você fecha a porta. E tá trulhado. Uma hora você vai abrir aquela porta. Uma hora alguém vai abrir aquela porta. O que vai acontecer? Vai vir tudo. Assim é o coração cheio de malícia, cheio de maldade, cheio de soberba, cheio de coisas que não deve preencher a nossa vida. Quando abrir, vai vomitar. E aí você vai dizer, mas como eu faço isso? Meu irmão, a Bíblia diz que quem busca a Deus, quem se enche das coisas de Deus, a sua boca produzirá vida. Porque vai ter as virtudes de Deus. E Deus, o que mais Deus gosta de fazer é restaurar, curar, salvar, libertar, restaurar, curar, salvar, libertar, construir, levantar, chamar. Então é isso que será produzido. E eu quero ler uns textos para não ficar somente nas minhas palavras, que está, vamos lá, Salmos capítulo de número 64. Eu vou encerrar com essas leituras. 64, 64:1. Está escrito bem assim: ouve, ó Deus, a minha voz, a minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Acho que eu anotei errado, deixa eu ver aqui. É no 3. 64:3. Que afiaram a sua língua como espada e amargaram por suas flechas palavras amargas. Ele está falando dos inimigos. Os inimigos afiavam a espada para quê? Para ofender. A língua como espada para ofender, para desanimar, para desmotivar, para fazer com que Davi desistisse. E aí diz assim: e armaram por suas flechas palavras amargas, como flechas que é lançado para matar. Tinha um alvo: matar Davi, ofender as emoções dele, desanimá-lo. Você está sendo um agente de motivação para aquele que está à tua volta? Ou você está sendo um agente de destruição por intermédio das tuas palavras? As duas coisas você pode ser. As duas coisas. Você pode construir, mas também você pode destruir. Você pode levantar, mas também você pode derrubar através das suas palavras. E eu vou ler outro texto aqui também, que está em Provérbios 6:17. Tenha paciência que eu já vou encerrar. O vídeo está longo, mas
Eu tô com essa palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você. Provérbios capítulo de número 6, versículo de número 17, está escrito bem assim: os olhos altivos, olha só, não, vou ler do 16 primeiro. 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª abomina sua alma. Coisas que Deus aborrece, olha só: olhos altivos, a língua mentirosa e as mãos que derramam sangue inocente. Olha só, língua mentirosa, língua que é usada para mentir, língua que é usada para difamar, língua que é usada para contaminar, língua que é usada para quê? Para gerar facção em vez de união. A palavra tem esse poder. Língua que é usada para difamar as pessoas ao invés de ajudar as pessoas a mudarem. Olha só, é muito forte isso. Também, Provérbios capítulo de número 12, versículo 18. Vamos ler lá. 12 e 18. 12, 18. Ó, há quem fale como que espada penetrante. Palavras de pessoas que é como uma espada que fere. Mas a língua dos sábios traz saúde. Porque tem palavras que ferem e tem palavras que curam. Aí você vai dizer, então tem que só falar uma palavrinha melzinho. Não. Mas a própria palavra que dá um choque de realidade em nós, ela é palavra que cura. Agora, palavras que nos desanimam, ela é como uma espada que fere. Olha que forte isso. Tremendo isso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Você que não lê a Bíblia, você que não tem consegue uma Bíblia. E você que tem e não lê, está cheio de poeira e aberto na tua sala, na tua estante, está como Charles Spurgeon dizia, um dos grandes pregadores da história, ele dizia que a Bíblia de muita gente está com tanta poeira que dá para escrever com o dedo, condenação. Pegue a tua Bíblia e lê, tem muitos conselhos para uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, uma vida excelente aqui nesse mundo e no porvir, na eternidade. Olha só, vamos ler aqui outro texto, Provérbio, o capítulo 12 ainda, no versículo de número 25. A testemunha verdadeira liberta as almas, mas o enganoso só falará mentira. Pessoa que abre a boca só para falar mentiras, a língua só para falar mentiras. Use para falar a verdade. Encha a tua mente de verdade, encha o teu coração de verdade e transmita somente a verdade de Deus, a verdade das realidades que você tem que interagir. Também Provérbios 15, olha só, Provérbios 15, capítulo 15, versículo de número 7. Vou ler aqui. Os lábios dos sábios espalham sabedoria, mas não faz assim o coração dos tolos. Olha só, os lábios do sábio espalham sabedoria. As pessoas que dialogam, que ouvem essa pessoa, elas se tornam sábias também, porque essas palavras produzem sabedoria, desejo de sabedoria, sentimento de sabedoria naqueles que ouvem. Mas também, ao contrário, há o coração dos tolos, mas não faz assim o coração dos tolos. O coração dos tolos não faz assim, não traz sabedoria. Muito pelo contrário, forma outros tolos. E continuando aqui então, Provérbios 15, 7 a gente leu. Agora, vamos voltar ali no Provérbios 18. Vamos para frente. Provérbios 18,
versículo de número 21. Está escrito bem assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e os que amam a comerão do seu fruto. Olha só, a morte e a vida estão. Olha só, a morte e a vida estão. Vamos ler de novo aqui, me perdi. A morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. No versículo de número 20 diz assim: do fruto da boca do homem se encherá o seu ventre, ficará saciado do produto dos seus lábios. E aí continua: a morte e a vida estão no poder da língua. Produzir vida e morte. Olha que forte isso. Então eu quero deixar essa reflexão para ti. Existem muitos outros textos na Bíblia Sagrada que falam sobre a língua, sobre as palavras. E eu lhe aconselho a pesquisar. Lhe aconselho mesmo. Também lhe aconselho a pensar sobre o que você está falando. Lhe aconselho a pensar sobre o que produz os teus lábios, a tua língua, a tua palavra. Se produz vida, se produz morte. Se alguém que te ouve sai incentivado, motivado, ou sai desanimado, entristecido e desistindo. Se nós não tivermos o cuidado, nós matamos as pessoas. Eu sou cristão e tem pregadores que, se não tiver o cuidado, matarão as pessoas também com as suas más palavras colocadas no tempo errado e erradamente. E a comunicação, ela é inevitável. Você tem, quem é casado tem esposo, esposa, filhos, alguns, outros não. Tem pai, tem mãe. Todo esse meio, pai, mãe, filho, vô, há uma interação de comunicação. Pessoas de fora também desse grupo, há uma interação de comunicação. E a comunicação é produzida através de palavras. E o que essas palavras estão produzindo? Pense nisso. Analise suas palavras. Quero deixar essa reflexão e esse incentivo. Qualquer coisa, comenta aí, pede. Se você quer ouvir um assunto, se você quer que eu aprofunde melhor esse assunto, com muitos textos, com muita explicação, não tem problema. Se você comentar aqui embaixo nos comentários, a gente pode, num tempo propício, organizar isso. Mas eu quero deixar isso para ti e te aconselhar mais uma vez. Pense sobre as tuas palavras. Quando produzir palavras, produza palavras de vida. E para produzir palavras de vida, você tem que encher a tua mente, o teu coração de vida também. Coisas boas, igual o texto que a gente leu de Filipenses. Deus abençoe, fica com Deus. Você que não é inscrito, se inscreva. E se você é inscrito e você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, dê o like, também o joinha, para que o YouTube ele mande para mais pessoas também. Deus abençoe mais uma vez. Fiquem com Deus.